Então, dá um bom dia a todos, né? São edição 9/7/2021. Para encerrar as reuniões do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, né, do Centro de Estudos, a gente vai ter hoje um convidado de peso, né? A gente fala de um gigante mesmo. Doutor Henrique Salvador, né? Bem-vindo à UFMG. Doutor Henrique, ele é presidente da Rede Mater Dei de Saúde, é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e ex-presidente da Sociedade Mundial de Mastologia. Ele também é professor livre-docente da ginecologia pela Fundação Dom André Arcoverde, do Rio de Janeiro. É ex-presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados, membro titular da Academia Mineira de Medicina, membro titular e fundador da Academia Brasileira de Mastologia, membro do Conselho Curador da Fundação Dom Cabral, e atualmente ele é membro do Conselho de Administração da Associação Nacional de Hospitais Privados. Como debatedor e representando o departamento, a gente tem o professor titular, doutor Aguinaldo Lopes, que é o atual presidente da FEBRASGO. Muito obrigada pela presença, gente. Bom, gente, vamos iniciar então, né? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Principalmente nessa casa onde eu me formei, né? A vida passa muito rápido o tempo, né? A gente estava falando agora há pouco, aqui, antes de começar a sessão propriamente dita, né? Com a Alamanda, com Deus, com o Aguinaldinho, com todos, né? Com a Mariana, né? Que as coisas passam muito rápido, né? Ano que vem eu faço 40 anos de formado, eu formei em 1982 pelo UFMG, e sempre é uma honra muito grande voltar a participar de alguma atividade nessa casa, que sem dúvida alguma é onde tudo começou, né? A minha história na medicina começou na UFMG. E realmente esse tema que foi escolhido, né, para a gente conversar a respeito dele, trocar alguma ideia, é um tema muito importante, porque, na verdade, nós todos vivemos uma situação muito diferente para a humanidade, né, nos últimos 2 anos, menos de 2 anos até, né? A partir de fevereiro de 2020, quando o primeiro caso de Covid-19 foi detectado e foi registrado no Brasil, muita coisa aconteceu e muitas coisas que vão mudar profundamente a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente enxerga muitas das questões que eram quase que questões muito sedimentadas na sociedade e no mundo inteiro, né? É uma doença que a gente conhece muito pouco ainda a respeito dela, estamos aprendendo a respeito dela na medida em que os casos vão surgindo, né? Uma doença em que não existia e não existe ainda tratamento preventivo e nem tratamento que a gente possa levar a sério para tratar, a não ser sintomas específicos mais graves dos seres humanos que são acometidos por essa doença, né? Uma doença em que a vacina, o tratamento, a abordagem preventiva demorou muito a chegar também, e onde houve também uma contaminação política da ciência, o que é sempre muito complexo, né? Principalmente no nosso país, né? Isso, dentre outras coisas, né? Principalmente o estresse que os sistemas de saúde passaram a viver, isso fez com que nós tivéssemos que enfrentar inúmeros desafios que, na nossa visão, já eram desafios superados há muito tempo, né, pela humanidade, né? Então, começou-se a discutir novamente, por exemplo, a importância do saneamento básico, né? Acredita-se que essa doença tenha surgido principalmente graças a questões sérias de saúde pública, de higiene, e a transmissão do vírus certamente pode ter se originado de condições precárias, né, sociais e de convívio, né? Começou-se a questionar, por exemplo, por que em países ou em cidades cosmopolitas como Milão, Nova York, cidades ditas cidades modernas, por que essa doença causou um impacto tão grande nas pessoas, causando um número tão significativo de mortes, né? E aí voltou-se para dentro das questões ligadas à saúde e chegou-se à conclusão que na agenda de qualquer governante, né, é importantíssimo que se cuide de questões relacionadas à saúde, né, principalmente quando
uma determinada doença necessita de cuidados intensivos de saúde, né? Nós vimos, por exemplo, pessoas em Nova York, em Milão, morrerem sem a menor condição de atendimento, né? Médicos tendo que escolher quem queria para o respirador, né? Falta de insumos básicos, como o próprio respirador, questões ligadas também a planejamento, né? Distribuição, logística, medicamentos imprescindíveis para entubar pessoas faltaram, né? Vocês imaginam o que é entubar um ser humano sem um mínimo de condição de relaxamento, né? Enfim, foram muitas as situações críticas que os serviços de saúde foram vivendo, e em Belo Horizonte, no nosso meio, não foi diferente também. Nós vivemos aí, principalmente nesse ano agora, por volta de março, abril, situações em que prontos-socorros fecharam, situações em que as pessoas vinham do interior e ficavam em filas aguardando leitos e condições de internação mínima para poder suportar os efeitos da doença sobre o seu organismo, né? Então foram situações que levaram assim as pessoas e as instituições de uma forma geral a questionar muito as suas estruturas e a repensar, inclusive, a maneira como se relacionam. E aí as questões ligadas à liderança foram questões que ficaram cada vez mais agudas, cada vez mais prementes, né? Eu costumo dizer o seguinte, que por ocasião da pandemia agora, pessoas e instituições, algumas, submergiram e não se colocaram, né? Elas não estiveram à disposição da população para poder apoiar a comunidade como um todo. Todos nós que somos médicos, as organizações que lidam com saúde, como os hospitais, por exemplo, né? Aqueles que lideraram o processo foram aqueles que se colocaram à disposição para resolver o problema. No nosso caso, por exemplo, eu posso dar exemplo para vocês um pouco mais adiante, independente da gente, por exemplo, ter convênio com o SUS ou não, mas se colocar à disposição das pessoas, da comunidade como um todo, para resolver questões sociais que foram muito relevantes e que impactaram na vida de um grande número de seres humanos. Nós estamos falando de uma doença que hoje no Brasil já matou, a partir de ontem, mais de 530 mil pessoas, né? Que tem 19 milhões de pessoas acometidas. Então, assim, o impacto social foi muito grande. E as organizações e os médicos que lidam com questões de saúde, que não se omitiram, foram aqueles que emergiram como verdadeiros líderes. Outras instituições e outros profissionais da área de saúde que se omitiram, certamente eu acho que ao longo do tempo a própria sociedade vai cobrar uma conta grande, né? E vai entender que não pode contar com essas instituições em tempos de crise. Então eu vou passar para vocês aqui rapidamente o material que eu preparei, que fala um pouco sobre o papel da liderança, o que é liderança, né? E que cabe muito bem para esse momento que nós vivemos. E depois eu estou à disposição para a gente conversar, trocar alguma ideia, né? A gente tem aí, pelo que eu entendi, até as 9h30 para poder ficar juntos, né? O tempo que vocês quiserem, eu estou à disposição. E a gente vai conversando a respeito. Se alguém quiser interromper, fazer algum comentário também, viu, gente? Sinta à vontade. Eu acho que isso é muito mais uma conversa do que uma palestra, uma aula, seja lá o que for. São ideias mesmo que eu coletei aqui, que dizem respeito a questões ligadas à liderança, né? Muitas delas que eu fui aprendendo ao longo desses quase 40 anos de exercício profissional, né? E acho, assim, que estou à disposição para a gente conversar muito a respeito delas, tá? Primeiro, né, na minha visão, liderança é o processo de influenciar o indivíduo, uma equipe, né, para que façam aquilo que de outra maneira não fariam, né? É catalisar recursos, né, e estimular pessoas a colocar para fora aquilo que elas têm de melhor, de tal maneira que elas possam participar de uma construção conjunta, né? Peter Drucker, né, que é um dos maiores professores, né, de administração do último século, já falecido, né, ele dizia o seguinte, que todos os livros sobre gerenciamento, incluindo os que ele escreveu, focam na gestão de pessoas, mas você não pode gerir outras pessoas a não ser que você desenvolva um autoconhecimento e um autocontrole antes.
esse é um conceito que eu acredito assim profundamente nele, né? Para a gente ter condições de liderar pessoas adequadamente, você tem que primeiro tentar se conhecer. E aí cada um desenvolve ao longo da vida os mecanismos que forem necessários para que isso ocorra. Ou através de uma terapia, ou através de leitura, ou através da observação, ou através de conversas e estudando mesmo, né? Mas o autoconhecimento, ele é um dos aspectos talvez mais relevantes para que se construa um perfil de liderança que seja produtivo. Saber controlar as emoções, saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que você precisa desenvolver ao longo da vida, aquilo que você intuitivamente já desempenha melhor. Enfim, o autocontrole, o autoconhecimento são aspectos muito importantes da liderança que precisam ser explorados continuamente, né? Então, muito da liderança é você se conhecer, é se analisar, né, principalmente fazer quase que uma análise crítica, né, de situações específicas que a gente vive ao longo da vida e dizer o seguinte: vem cá, eu agi dessa forma nessa determinada situação, o que poderia ter sido melhor? Né? O que não foi bom? Né? O que eu preciso de redirecionar para que eu possa continuar desempenhando essa função da melhor maneira possível e assim maximizar o meu potencial enquanto líder, né? Então, não tem a menor dúvida de que um dos grandes desafios de liderar é controlar suas próprias emoções, né? É saber que, acima de tudo, ao liderar, você está desempenhando um papel, né? E que você precisa de desempenhar bem esse papel se você quiser continuar tendo o respeito das pessoas e continuar tendo as pessoas ao seu lado, por exemplo, em busca da conquista de um desafio comum, né? Da conquista de uma conquista em comum, né? Agora, como é que surge o líder, né? A pessoa já nasce líder? Eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que talvez o primeiro atributo que um líder deva ter é o desejo de liderar, né? O desejo de construir alguma coisa junto com outras pessoas e de procurar mostrar para as outras pessoas, muitas vezes, um caminho que é mais obscuro, né? E aí, ele não surge também, ele não brota da pedra, vamos dizer assim. Ele tem que procurar se desenvolver e tem que procurar, de alguma maneira, encontrar o seu estilo frente a determinada situação que ele está vivendo, né? Então, existe um conceito, muitas vezes, favorável para o surgimento de um líder, né? Isso pode ser na crise, isso pode ser na tempestade ou na bonança, vamos dizer assim, né? Mas existe um contexto que permita aquilo, né? E aí, você reflete sobre as questões que estão colocadas, você tem o desejo de ir adiante, de apoiar aquela situação, de tentar, de alguma maneira, estar ao lado das pessoas e se comprometer, né? E você, então, avança um pouco mais, toma a frente de alguns problemas que muitas vezes as pessoas se omitem e não querem assumir, não querem tomar, né? Por isso é que eu acho que não existe segurança no exercício da liderança. É um exercício contínuo de insegurança, porque você não sabe o que você vai encontrar com certeza, mas você tem, dada a experiência adquirida ao longo dos anos, ao conhecimento que você vai também adquirindo, você vai se posicionando e procurando, de alguma maneira, estar ao lado das pessoas para uma construção conjunta. É isso que eu acredito que é realmente o exercício da liderança, né? Então, na verdade, o líder procura, né, controlar seus pontos fracos para desenvolvê-los. Todos nós temos pontos a serem desenvolvidos, né? E uma coisa importante também, que eu acredito piamente, é que ninguém detém conhecimento de tudo. Ninguém tem todas as habilidades, as competências dentro de uma equipe, né? Então, é muito importante numa equipe que hajam competências complementares, né? Pessoas que se complementem de tal maneira que o conjunto da obra seja mais importante do que a atuação individual de cada um, inclusive do próprio líder, né? Então, é muito importante que haja essa visão de complementariedade no âmbito de uma equipe de trabalho, por exemplo, né? Ou de uma equipe que constrói alguma coisa junto, né?
Outra coisa fundamental que eu acho no exercício da liderança é a experiência na execução, porque é a execução que vai moldando, que vai te ensinando os caminhos que você tem que seguir, né? A gente pode ler muito, a gente pode teorizar, conceitualizar muito, mas o dia a dia, as dificuldades que vão sendo encontradas ao longo do caminho é que fazem com que você vá formando uma carapaça de tal maneira que você consiga aguentar o tranco nos desafios subsequentes, né? E aí você vai criando quase que um modelo interno em que você diz o seguinte: olha, eu já vivi isso antes, naquela situação eu me posicionei dessa maneira, funcionou muito bem, ou então isso não funcionou da outra vez, por que que eu vou repetir, né? Então esse é um aspecto, sem dúvida alguma, a experiência na execução, ela é fundamental. Outra coisa também importante é o seguinte: o líder tem que ter a capacidade de gerar um contexto, de criar uma situação, um pano de fundo, em que as pessoas queiram naturalmente estar presentes, voluntariamente estar participando. Não quer dizer que não haja sofrimento, não. Eu acho que a gente só cresce na vida quando a gente sofre também, né? Você tenta, você erra, você volta, você testa, você mais uma vez tenta, você testa, você acerta, e aí a coisa vai naturalmente caminhando, né? Então, o sofrimento, né, quando eu digo sofrimento, eu digo, muitas vezes, um resultado não é aquele que você esperava, e aí você sofre com aquele resultado inesperado, mas você aprende com ele, né? Você está criando condições para que, para o desafio seguinte, você esteja cada vez mais preparado. Então, o sofrimento faz parte do crescimento da vida de qualquer indivíduo, e do líder não é diferente. Outra coisa também, né? O papel do líder não é ter sempre as melhores ideias e nem decidir por intuição. Eu acredito profundamente que, assim como existe a ciência médica, existe também a ciência da liderança. Você precisa de estudar profundamente, conhecer profundamente você mesmo, conhecer as situações que você vai lidar, né? Fazer testes internos em você mesmo sobre como lidar com aquela situação, refletir, criar cenários, criar planos de ação, né? Propor alternativas. Muitas vezes, para um determinado problema, a alternativa de saída não é aquela que você imaginou inicialmente, mas se você contou também que a situação para resolver um determinado problema podia ser outro caminho, você não é pego de surpresa, você acaba que consegue construir uma solução final que é melhor do que aquela que foi idealizada inicialmente, né? Um papel importante do líder também é criar um ambiente para que as boas ideias surjam e sejam escolhidas, ou seja, trazer as pessoas para dentro, mas, sob certo aspecto, criar um fio condutor, para que as coisas também não fiquem anárquicas, não fiquem muito soltas, né? Obviamente que quando você tem um problema, por exemplo, o controle da pandemia, né, você precisa de ter diretrizes mínimas para poder criar uma construção em torno daquela diretriz, porque senão você se perde ao longo do caminho, né? Outra coisa importante, né, a gente precisa de ter tempo para olhar para fora da organização, né, para ter novas ideias, novos clientes. Já com quase 40 anos de formado, eu olho para trás e vejo o seguinte, né? Eu exerci a medicina de uma maneira muito... Tenho exercido, né? Eu opero, atendo consultório, né? Eu tenho exercido a medicina de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito rica, né? Eu procurei me qualificar, né? Fazendo uma residência, indo para fora, para o exterior, na especialidade que eu escolhi. Fui autor ou coautor de muitos livros, muitos artigos científicos, dei muitas participações em congresso, né, em aulas, né, fiz uma livre docência, fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, como a Mariana estava falando há pouco, né, então eu vivi na gestão também, na Associação Nacional de Hospitais Privados, então assim, eu vivo com uma intensidade muito grande a minha profissão, né? Diretor técnico, clínico da Rede Mater Dei, hoje estou na presidência da organização. E o que isso me ensinou, acima de tudo? Me ensinou que quando a gente sai para fora, quando a gente exerce uma atividade de representatividade de classe, a gente vai fazendo networking, a gente vai fazendo
vai tendo a oportunidade de olhar para fora, de trazer para dentro do seu ambiente de trabalho ideias novas, né, que você nunca imaginava que podiam existir. Quando a gente está muito preso dentro daquele microcosmos, né, que a gente vive, a gente pode ter uma vida muito mais acomodada, uma vida muito mais tranquila. Mas quando você se abre para o mundo, né, seja o mundo mais próximo, seja o mundo mais longe, você consegue estar aberto a novas ideias e você consegue trazer para o seu ambiente sugestões de solução para problemas que certamente podem impactar no seu ambiente de trabalho de uma maneira muito mais positiva, né? Então, assim, depois de quase 40 anos de formado e olhando para trás, eu vejo que, sem dúvida alguma, apesar de ter sido muitas vezes difícil conciliar todos esses papéis na medicina, né, mas foi muito gratificante também, né? E agora que nós estamos vivendo esse novo momento na rede Mater Dei, né, de expansão, eu percebo que praticamente em cada estado que eu vou, em cada cidade que eu vou, tem sempre uma referência, um amigo, alguma pessoa com a qual a gente conviveu no passado e que certamente abre portas para a gente, né? Estava conversando com o Aguinaldo agora mesmo, né? Essa semana eu estive em Belém, conversando lá com alguns colegas, almocei na quarta-feira com muitas lideranças médicas e tive com 2 colegas mastologistas lá, o Licurgo, o Gilberto Eriksen, né? Pessoas que eu não vi há muito tempo, o doutor Pedro, que fez residência aqui na Santa Casa de Belo Horizonte, que hoje é uma liderança médica na cirurgia geral lá. Então, são construções que você vai fazendo ao longo da vida e que, de repente, elas surgem e, de repente, te ajudam numa determinada situação. Então, liderar também é isso, é olhar para fora, né? O tempo todo está interagindo com o mundo e vendo de que maneira que você pode impactar melhor as pessoas, as organizações e os problemas que a gente tem no dia a dia. Uma coisa que eu acredito também muito é que o desafio da liderança não é falar às pessoas o que fazer, mas construir uma visão com as pessoas, né? De tal maneira que elas executem não aquilo que alguém falou para elas fazer, mas aquilo que elas acreditam que é a maneira certa de fazer as coisas, né? Então, é um pouco da coparticipação. Então, a melhor maneira de se obter execução coletiva é trabalhar antes na estratégia coletiva, né? É planejar, discutir, trazer as pessoas para dentro e não tentar empurrar goela abaixo a solução, que muitas vezes vai ter uma resistência muito grande depois na execução. Mais uma vez, liderar é sempre um desafio, não existem respostas prontas, não existe nada pré-concebido, você não tem o controle, o domínio das situações, então o que você tem que fazer, na verdade, é ir desenvolvendo internamente ao longo do tempo capacidade e flexibilidade para enfrentar os problemas e para ter a humildade, inclusive, de eventualmente dizer, não sei, vou aprender, volto com a proposta de solução, né? Então, realmente, é um desafio contínuo. Outra coisa importante também que eu acho, e que aprendi, é importante a gente colocar, né, é que não existe uma única maneira de ser líder, de liderar. O que funciona hoje pode não funcionar numa outra situação. O ambiente muda, as variáveis são diferentes e os desafios também mudam. A gente está falando sobre a pandemia, por exemplo, né? Mas você tem que estar atento, ligado e ter flexibilidade para poder conseguir realmente lidar com aquelas questões, né? O estilo da liderança também tem muito a ver com a pessoa que você é, né? Aí entra aquela questão do autoconhecimento e aquela questão de saber quais são os seus pontos a serem desenvolvidos, aquilo que você tem de mais forte, né? Não pode ser ensinado, não, mas pode ser aprendido. Se você quiser, você aprende com outras pessoas, estudando, lendo, né? E principalmente observando como as pessoas lidam com situações difíceis. Eu lembro que às vezes eu estava no auditório, né, numa reunião da Associação Nacional de Hospitais Privados, por exemplo, e vi o Dr. Reinaldo Brant, que era o presidente do Einstein, e foi o primeiro presidente que a Associação Nacional de Hospitais Privados teve, a ANAP, né? E aí aquela quantidade, 50, 60 líderes de hospitais no auditório, se colocava uma situação difícil, eu pensava assim, quero ver como é que o Reinaldo vai sair dessa. E assim eu estava aprendendo, né? Eu estava vendo, falei, puxa, eu não imaginava que ele ia tirar da cartola uma solução dessa, né? E tirava. Muitas vezes eu vi no corpo clínico aqui, nas reuniões que a gente tinha, né? A gente
tinha reuniões antes da pandemia, uma ou duas reuniões por ano, onde a gente colocava no auditório, primeiro do Santo Agostinho, auditório de 250 lugares, depois no contorno, auditório de 500 lugares, e colocava os médicos lá e a gente discutia questões, né? Apresentava temas, depois a gente ia para o palco, a diretoria toda, e às vezes questões difíceis eram colocadas. E eu lembro das respostas que o doutor Salvador dava, né, que é a maior referência da minha vida profissional, e inclusive enquanto líder, né? Ele dava e falava, puxa vida, eu não teria essa resposta. Aí eu ia aprendendo, né? Então, observar, ver como as pessoas se colocam em situações críticas, eu acho que é uma grande fonte de aprendizado para o líder. Essa é outra habilidade, gente, talvez a segunda mais importante. A primeira é se conhecer, a segunda é saber ouvir, né? Se você sabe ouvir adequadamente, você consegue influenciar bem as pessoas. Isso por vários motivos, né? Eu acho que não é à toa que a gente tem uma boca e dois ouvidos, né? Eu acho que se a gente puder desenvolver ao longo da vida um tipo de escuta em que você verdadeiramente ouça a pessoa é muito importante. Aí você tem alguns tipos de escuta, né? Você tem, por exemplo, a escuta cosmética, em que você está pensando em outra coisa, você está fingindo que você está interessado no que a pessoa está dizendo, né? Você tem uma escuta em conversa, em que você está engajado, você está ouvindo, falando ao mesmo tempo, então o nível de concentração é menor. Você tem uma escuta ativa, né? Que você está muito focado no que a outra pessoa está falando, você vai recordando fatos, você está atento, mas a escuta profunda talvez seja aquela que realmente seja mais significativa e aquela que mais seja importante no exercício da liderança, né? Você está mais focado no outro do que em você mesmo, você está percebendo o áudio, o vídeo, a música e a letra, né? Usando aquilo que a gente chama de terceiro ouvido, né? Então, essa escuta realmente é a pessoa perceber, o interlocutor perceber que você está exercendo esse nível de escuta, eu acho que é muito importante e, a partir daí, você consegue influenciar a pessoa de uma maneira muito mais adequada, né? E aí, uma coisa importante, quando a gente escuta a pessoa profundamente, você está ajudando aquela pessoa a elaborar o pensamento. E aí ela está trazendo do inconsciente para o consciente a solução. Não sei se já aconteceu com vocês, muitas vezes, quando a gente está falando, quando uma pessoa está te ouvindo do outro lado, o interlocutor, você tinha um problema muito sério e ao longo da conversa, esse problema vai ficando menos sério, esse problema você vai começando a encontrar alternativas de saída para aquela questão, e acaba que ao final de uma conversa aí de 1 hora, 40 minutos, né, você acaba que sai muito mais aliviado do que você entrou. O processo terapêutico mesmo passa muito por isso, né? É a questão da escuta mesmo e a questão de você ir elaborando, né? E trazendo do inconsciente para o consciente questões que muitas vezes são relevantes. E no exercício da liderança, essa é uma arma que, sem dúvida alguma, não deve ser menosprezada, né? Outra coisa importante é fazer uma pergunta é muitas vezes mais importante do que fazer uma afirmação, né? Quando você faz perguntas que ajudam a pessoa a refletir, na verdade, essa pessoa ela está se desenvolvendo, porque você está estimulando ela através de perguntas específicas, né, a voltar para dentro dela e buscar alternativas de solução para aquelas questões, né? E aí você está ajudando ela a desenvolver também potenciais que têm a ver com o exercício da liderança. Algumas características de líderes de destaque, né? Procura oportunidade para aprender sempre, procura agir com integridade. Essa questão do áudio, do vídeo, que eu falei anteriormente, é muito importante. Você fala uma coisa e faz outra, né? Não age com integridade, rapidamente você perde credibilidade, né? Ele adapta-se, né? A diferenças culturais, o contexto sendo diferente, muitas vezes o exercício da liderança precisa ser diferente também. Ele quer fazer diferença, pensa no bem comum, né? Procura ter um amplo conhecimento sobre aquilo que ele está colocando, né? Essas reflexões da Harvard Business School são muito interessantes, né? Traz para fora o que as pessoas têm de melhor, procura estimular as pessoas a trazer para fora aquilo que elas têm de melhor, né? Muitas vezes questionando, estimulando, né? Vê as coisas por ângulos diferentes, procura desenvolver uma visão mais espacial do mundo, né? Mais espacial aí,
aquele atributo que eu disse para vocês agora há pouco, de se abrir para fora, abrir para o mundo, é muito importante. Não se acomoda, tem coragem de arriscar, de ir adiante, né? Correr riscos, empreender, é sempre complexo, né? Mas ele não pode se omitir, ele tem que ir adiante, tem que procurar soluções, né? Busca feedback, dá feedback para as pessoas, né? O feedback é um instrumento muito importante de gestão, de liderança, né? Porque quando você senta na frente de uma pessoa e coloca para ela claramente quais são os pontos que você acredita que ela precisa desenvolver, reforça os pontos fortes e pede depois que ela faça o mesmo com você. Essa é uma arma de construção pessoal e construção de relacionamento muito forte. Já falei sobre isso, né? O líder aprende muito com os erros, né? Para que no momento seguinte ele possa ter um perfil um pouco mais construtivo e aberto, né, a críticas e sugestões genuinamente, né? Não adianta você trazer uma pessoa para falar com você e falar, vem cá, critica aí a minha atuação nessa determinada colocação que eu fiz. E depois você fica magoado, ressentido, e mais adiante você não consegue de novo estabelecer uma relação com essa pessoa, né? Então, tendo respeito, tendo objetivo comum, né, tendo o interesse de construir conjuntamente, certamente sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas, né? Outro conceito que muitas vezes as pessoas confundem é que o gestor é um bom líder, né? E não é. São situações muito diferentes, né? Gerenciar é uma coisa, liderar é outra, né? O gestor, ele lida com a complexidade e o líder lida com mudanças, né? O gestor lida com planejar, com orçar, e o líder estabelece a direção, né? O gestor, ele organiza e estabelece, né, regras. O líder, ele alinha as pessoas em torno de um objetivo, né? O gestor, ele controla e resolve problemas. O líder atua motivando e inspirando. Então, realmente são papéis diferentes. Muitas vezes você consegue ser gestor e líder ao mesmo tempo, né? E muitas vezes é importante gravitar entre os dois papéis, né? Mas um gerente pode não ser líder e ficar apenas nesse nível. Mas um líder, muitas vezes, ele tem que saber ser gestor. Ele tem que organizar, ele tem que planejar, ele tem que ter orçamento, ele tem que, enfim, ter uma estrutura que permita que as pessoas entendam claramente aquilo que a gente está buscando em conjunto. E não intuitivamente, cada vez, colocar uma direção diferente, né? Porque isso confunde as pessoas e constrói pouco, né? Então, a primeira responsabilidade de um líder, né, é buscar uma visão clara, compartilhando com os liderados e buscando um comprometimento e ter muita também disciplina para perseguir essa visão. O estilo, ele pode mudar ao longo do tempo, né, mas existe um estilo primário, aquilo que você é, e a maneira como você lidera tem muito a ver com aquilo que você é. Então, entender o seu estilo, né? E ter aquele estilo como uma referência, uma abordagem de referência, né? Mas é muito importante também que o líder efetivo ao longo da vida, ele vá migrando o estilo de liderança a depender da situação. Então, por exemplo, ele tem que ter a capacidade de mudar de um estilo autoritário para um afiliativo, ou um mais democrático, ou um de coaching, estudando, ensinando e orientando as pessoas, né? Enfim, assim que a situação permitir, né, e que através dessa coleção de estilos de liderança o líder possa se colocar, ele vai criando um clima melhor e também otimizando o desempenho empresarial, o desempenho da equipe, né? Então, assim, a principal estratégia para desenvolver pessoas, eu acredito piamente que é criar o desafio, né? É deixar aquilo que eu falei lá atrás, que a pessoa sofra um pouco, que a pessoa consiga, ao estar frente a uma situação problemática, ver como é que ela própria lida com aquilo, e não já trazer a solução pronta, né? Então, sem dúvida alguma, um dos principais papéis no desenvolvimento de pessoas e no desempenho da liderança é criar o desafio para que as pessoas possam se desenvolver, possam se colocar. Só que quando a gente der um desafio, é importante certificar que o desafiado planejou,
às vezes até sofreu, aprendeu com aquilo e verificou se os resultados da política que ele implantou foram bons resultados ou não. Então, eu volto naquela questão que a gente falou lá atrás. A execução ela é fundamental para que o líder possa ir ficando cada vez mais experiente e cada vez mais criando condições para lidar com problemas cada vez mais complexos também, né? Outra coisa, a gente é muito bom para defender as ideias que a gente ajudou a construir, né? Isso leva a um comprometimento muito maior e cria um plano muito mais coletivo e conectivo. Então, incluir as pessoas na construção, para que elas se sintam partícipes dessa construção e para que elas se sintam profundamente comprometidas com aquilo que for de saída, com a decisão tomada ao final de uma discussão muito ampla, por exemplo. Não perder o bom humor, né? Acho que rir é um grande fator motivador. Às vezes a situação está crítica, mas tirar daquela situação crítica o bom humor, para que as pessoas sintam um ambiente mais leve de trabalho, para que as pessoas sintam que ali elas são bem acolhidas, que ali tem o heavy, mas tem o light também, né? Que a gente possa, afinal de contas, grande parte da vida da gente a gente passa no trabalho, se a gente não puder ficar mais leve, rir um pouco mais, acho que as coisas perdem um pouco o sentido, né? Uma coisa que eu acredito também profundamente, quando as coisas estiverem muito complexas, traga essas coisas de volta para a simplicidade, para os princípios mais básicos de liderança e de gestão que você acredita. Quando você vê uma situação muito crítica, muito complexa, você fala assim, gente, o que dentro disso é fundamental? Qual é a essência dessa discussão? O que eu não posso, em hipótese alguma, abrir mão? Aquilo que se a gente abrir mão nesse momento para perder o resultado final de uma construção, não pode ser deixado de lado. É aquilo onde tem que haver uma concentração. Então, mesmo nas situações mais complexas, é possível, sim, a gente fazer uma depuração e concentrar naquilo que realmente é o mais importante. Concluindo, né, gente, para a gente poder conversar um pouco também, né, já estou falando aí já há meia hora, né, nunca permita que a equipe fique anestesiada, né, que ela não se movimente, que frente a um problema, a pessoa não traga para fora aquilo que ela tem de melhor para poder ajudar na solução, né? Nunca perca a capacidade de se indignar. O líder é um ser humano, então quando você estiver frente a uma situação que realmente te agride muito, uma situação que você percebe claramente que está desconstruindo uma relação de respeito, uma relação em que o bem comum está sendo deixado de lado, né? E o bem individual está sendo a prioridade em detrimento de uma construção conjunta, não perca a capacidade de se indignar, de colocar claramente que você não concorda com aquilo. Ação, ter atitude, tem muito a ver com o primeiro, né? Não deixar as pessoas se anestesiarem, né? Por mais difícil que seja, né? O meu avô, pai de papai, tinha uma expressão muito interessante que me ocorreu aqui agora, que é o seguinte, a gente tem que morrer atirando. Você não pode morrer e deixar o inimigo vir te engolir, você ficar de braço cruzado e vendo que você está morrendo. Morre atirando, morre colocando para fora aquilo que você tem melhor, né? Liderar pelo exemplo, talvez seja a maior arma também que existe, né? Isso vale para a educação de filho, e vale na empresa, e vale em um departamento de ginecologia e obstetrícia, e vale em qualquer organização social, né? Se você age e as pessoas entendem que você faz o que você fala, é muito mais fácil liderar, porque as pessoas entendem, espera aí, essa pessoa aqui, eu posso confiar nela, né? Porque eu estou vendo uma sintonia entre o que ele prega e aquilo que ele faz. Ter sempre na equipe pessoas da fidelidade, pessoas da confiança, pessoas que são âncoras, né? Jesus Cristo fez isso com os apóstolos, né, gente? Ele usou os apóstolos para poder disseminar ideias que ele achava que eram importantes, né? E que até hoje influenciam tantas pessoas na humanidade, né? Então, ter as pessoas âncora que possam disseminar as melhores ideias e que possam realmente ser um apoio importante no exercício da liderança. Desenvolver pessoas. O líder nunca pode abrir mão de ter uma atuação muito intensa no desenvolvimento de pessoas. São as pessoas que fazem a liderança nas organizações.
prédio bonito, tecnologia, espaço físico, tudo isso pode ser copiado pelo concorrente. Mas o espírito, as pessoas, a cultura, isso é muito mais difícil. E a cultura das organizações, ela transita através das pessoas. São as pessoas que constroem essa cultura e esse espírito diferente. Então, é papel do líder desenvolver pessoas sempre. Outra coisa, não tenha medo de desenvolver sucessores. Muitas vezes, quando a gente não desenvolve alguém para a nossa própria sucessão, você não é lembrado para ocupar cargos mais relevantes do que o que você ocupa hoje. Desenvolva seus sucessores. Seja aberto a colocar para as pessoas aquilo que realmente faz a diferença. Não se omita. Não omita informações e estratégias que são importantes, achando que aquilo ali é uma coisa só sua, que você não pode dividir, que se você dividir, a pessoa vai ser seu concorrente amanhã, vai tomar o seu espaço, né? Isso acaba limitando muito o impacto positivo que você pode trazer para uma situação, para o mundo, né? Já falei sobre isso, olhar para fora da sua área de especialização, ter uma visão um pouco mais abrangente das coisas. A superespecialidade, muitas vezes, ela é importante, mas ela não pode ser mais importante do que a sua capacidade de ter uma visão do mundo como um todo. Estou falando sempre sobre o aspecto da liderança, né, gente? Transmitir energia, vontade, vibração. Você pode acordar de manhã cedo, gripado, com febre, e falar o seguinte: puxa vida, hoje eu tenho uma agenda pela frente, como é que eu vou fazer isso, né? Se vira. Você tem que transmitir para as pessoas energia, vontade, vibração, tesão, né? É importante que as pessoas permitam que realmente elas espelham muito em você no dia a dia, né? Invista numa rede de relacionamentos, né? Procure ter pessoas com as quais você pode contar no momento de dificuldade e esteja à disposição para que as pessoas possam contar com você também quando elas tenham alguma dificuldade no dia a dia, no seu trabalho. Abra a sua cabeça e o coração para inovação, para criação, principalmente a cocriação, né? Criar junto, trazer as pessoas para dentro de um projeto, construírem, né? As pessoas que são muito dogmáticas, que acreditam muito que as coisas não mudam, sofreram muito com essa pandemia agora, por exemplo, né? Então, assim, tente criar sempre, inovar, e criar não é uma coisa que sai da cartola, não, gente. Criar é o seguinte: você conhece, domina muito o processo, e aí, quando os problemas vão surgindo, você vai vendo o seguinte: em cima desse processo que eu já domino, o que eu posso criar de diferente aqui, de tal maneira que eu possa exercer melhor a minha atividade? Então, criação muitas vezes tem a ver com o processo de melhoria daquilo que você já faz, né? Procurar desenvolver habilidades para influenciar as pessoas, como eu já falei, acho que ouvir é uma das principais. Tenha um compromisso com o seu autodesenvolvimento contínuo. O dia que a pessoa acha: eu já sei tudo, se acomoda, eu não vou procurar mais crescer intelectualmente, crescer cientificamente, profissionalmente, ela vai ficando para trás, né? Eu acho que a vida é uma só, ela não dá duas safras, é importante a gente aproveitar as oportunidades que surgem para a gente ao longo da vida da melhor maneira possível, né? Outra coisa fundamental: o líder, ele tem que ser líder da porta para fora, mas principalmente da porta para dentro. Você tem que ser respeitado na comunidade que você lidera. As pessoas têm que te aceitar naturalmente como líder. Numa empresa familiar, por exemplo, isso é muito comum, né? Vocês não imaginam o desafio que foi para mim suceder o Dr. Salvador, né? Foi muito difícil, mas eu procurei investir muito internamente, ouvindo as pessoas, trabalhando junto das pessoas, para que elas pudessem aceitar essa transição da melhor maneira possível. Outra coisa, ter senso de urgência, principalmente em medicina e hospital. A gente tem que ter esse senso de urgência. A gente não pode achar que as coisas vão se acomodar por si só. Ah, não, vamos dar tempo ao tempo, que o tempo dá tempo a tudo. Não é assim, né? A ação deliberada para resolver determinados problemas, determinadas questões, ela é muito importante. Então tem que ter esse senso de urgência. Ter capacidade de negociar genuinamente, capacidade de influenciar, capacidade de direcionar, capacidade de trazer as pessoas em torno
de um interesse comum. Então, desenvolver habilidade de negociação, existe, inclusive, a ciência da negociação, livros sobre negociação, cursos sobre negociação, mas principalmente observar como as pessoas negociam, e o resultado dessa negociação é muito importante para a gente aprender. Nunca deixe de reconhecer um trabalho bem feito, reconhecer publicamente, né? Não é justo tratar desiguais de maneira igual. As pessoas que são diferenciadas precisam de ser tratadas de uma maneira diferente. Elas precisam de ter o seu trabalho publicamente reconhecido, né? E outra coisa é ter o desejo e a capacidade de mobilizar. Mobilizar uma comunidade, mobilizar uma pessoa, se automobilizar para resolver problemas, né? Finalmente, né, gente, esse é o último slide, né? Eu gosto muito desse ditado catalão, que diz o seguinte: o que é mal feito não tem futuro, e o que é bem feito não tem fronteiras. Quando a gente lida com as coisas de uma maneira que a gente acredita, de uma maneira respeitosa, correta, esse trabalho bem feito acaba aparecendo. E o contrário também é verdade, né? Então, gente, acho que é isso, né? Estou à disposição para a gente conversar um pouco. Acho que ainda tem algum tempo, né, Mariana? Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Obrigada a você, né? Assim, é o que vocês acharem que a gente possa discutir. Foi excepcional, excepcional. Assim, só mostra a nossa admiração por você mesmo. Dá a palavra para o professor Aguinaldo, né, para poder falar. E depois, quem quiser contribuir ou participar de alguma forma. Muito obrigada, doutor Henrique. Nada, gente. Uma honra para mim. Bom dia a todos, né, gente? Já cumprimentei alguns aqui já hoje mais cedo, né? E parabéns, Mariana, pelo como você tem conduzido o Centro de Estudos e ter escolhido a aula do Henrique, né? Eu acho que nós somos brindados por essa aula, Henrique, nesse momento que a gente vive hoje, né? Comentou algumas questões muito interessantes, mostrando como o papel da liderança num momento de crise e essa necessidade de a gente se readaptar. Mais ainda, né? Essa crise que nós estamos vivendo, né? Quem vai sobreviver a essa crise, né? Eu acho que é quem realmente se doar a esse momento, entender esse momento e mudar, né? E mudanças, às vezes, rápidas, né? A gente tem que ser uma questão absolutamente oportuna para a gente acompanhar tudo isso, e a sociedade espera isso da gente, né? Eu tenho um orgulho muito grande, né? Eu vejo, assim, acabo tendo a oportunidade de viajar, né? E ver sistemas, modelos de hospitais em várias cidades no Brasil, realmente dá muito orgulho, né? Tudo isso que você falou, como é que uma liderança bem feita, com um objetivo bem feito, né? Com um propósito muito bem definido, né? Faz a diferença. Então, assim, para nós de Minas Gerais, agora eu já não falo mais Minas Gerais, né? Temos Bahia e Pará, né? Mas tem uma rede Mater Dei, faz muita diferença, viu, Henrique? Eu acho que isso é um patrimônio nosso aqui de Minas, tá? Que está indo para o Brasil. Então, quero te agradecer muito. Isso é muito mais do que uma questão pessoal, né? É uma questão institucional, e o prazer que dá, né? E o orgulho que a gente tem de ter uma rede Mater Dei, né? Aqui de Minas, né? E com essa qualidade indo para todo o Brasil. E que é reflexo de tudo isso, né? Tenho uma admiração muito grande por você, por toda a família Salvador, né? Tenho uma gratidão pessoal muito grande por tudo que vocês fizeram por mim. Mas, acima de tudo, parabéns e muito obrigado por nos representar tão bem hoje no nível de Brasil. O que eu tenho, assim, de perguntar, assim, eu vejo a própria Febrasgo. A gente viu esse momento diferente, né? Eu gosto de falar que a gente tem 30 mil ginecologistas, 16 mil associados, mas a gente representa 110 milhões de brasileiros. Um momento de associativismo muito complexo, né, por várias questões, um descrédito por outros lados, mas como a gente realmente movimentar em momentos oportunos e tá aberto, né, e tá disposto, e tá do lado dos colegas e da população faz diferença, né? Eu acho que isso realmente é bastante interessante. E o outro lado é a questão da própria universidade. Eu acho que aqui a gente está nesse sentido. Na universidade a gente tem 3 pilares, né, talvez 4, né, incluindo aí a administração, que eu acho que na rede privada está muito claro. Mas pesquisa, ensino e extensão, né, assistência. Eu também tenho oportunidade de estar em outros hospitais, né, outros modelos, né? Como em algum momento a gente pode aproximar mais a universidade do que está tendo aí fora de medicina privada. Sabe? A gente vê que a questão de assistência é um aspecto importante. Ensino, as instituições privadas, e que outra questão de pioneirismo, né, e visão de futuro que vocês tiveram. Foi o primeiro hospital que eu tive conhecimento de valorizar alunos de graduação, né? Você vê que eles já tinham isso há quantos anos, né? O valor que teve graduação na rede Mater Dei, né?
e agora com a residência credenciada, que hoje é tida como das melhores, está entre as melhores residências de Minas Gerais, certamente, né? Mas a questão da pesquisa, como em algum momento a gente pode isso ser algo valorizado, né, e que traga assim, sustentabilidade na medicina privada? Porque hoje a gente está vivendo muito esses dois mundos, medicina privada, com os acessos todos, tecnologia, eu vejo da minha parte robótica, que seja, né? E às vezes o sistema público, de uma forma geral, cada vez mais encolhido. Por outro lado, no momento como a pandemia, a gente viu o valor de um SUS, a gente viu o valor de questão do desenvolvimento de vacinas, né? Que a universidade brasileira ainda é algo muito, muito importante, né? E que é algo que a sociedade pôde contar no tempo de crise, né? Mas como a gente pode estar mais junto nesse modelo? Eu já vejo algumas instituições, por exemplo, pesquisa, a gente vê aqui, Einstein, por exemplo, em São Paulo, ele já tem uma questão de pesquisa mais bem elaborada, mas como isso efetivamente pode se tornar algo mais interessante? Essa parceria não público-privada, mas universidade, rede privada do ponto de vista de hospital. Tem uma dica para isso? Eu poderia completar a fala do professor Aguinaldo, Mariana? Por favor, Lala. Claro. Não, eu queria aproveitar, assim, agradecendo demais esse presente dessa aula de hoje para mim, viu, doutor Henrique? Eu anotei vários pontos abordados, assim, uma aula de aprendizado, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que muito bem você coloca em sua aula, dos atributos de um líder, que a questão da disponibilidade, a questão da postura, do fazer, como São Francisco falava, né? Se necessário, fale, né? Você pode falar pelo exemplo, você é conciliador, então a capacidade de fazer autocrítica, de se conhecer, saber que você não vai agradar os 100%, mas aprender com os erros, a coerência. Eu queria dizer que tudo isso que você colocou na sua aula hoje, você é a personificação desse líder mesmo. Então, você, Henrique, é exatamente o que você mostrou na sua aula, e nos mostra, assim, é o exemplo seu, que nos mostra, assim, o atributo de um líder, e te agradecer por essa aula maravilhosa. E esse ponto que o Aguinaldo, muito feliz em ter colocado, é o ponto que eu gostaria de conversar um pouco mais com você. Ontem foi o Dia Nacional da Ciência, né? Ontem foi o dia do cientista, o dia do pesquisador, porque é o aniversário da SBPC. E foi um dia de muita reflexão, um dia de muitas que foram expostas, assim, às várias dificuldades, uma crise, né, igual que você falou, em momentos de crise são os momentos em que os líderes muitas vezes brotam mesmo, né? E a gente está vendo que a ciência, o valor e a utilidade da ciência nessa questão da vacina tão rapidamente, em várias outras coisas. O FMG, ela é uma das líderes no Brasil de patentes. Então, nós temos, então, uma universidade pública que faz ciência e que está cada vez, e está de fato, em uma crise, né, orçamentária grave. Então, e a gente vê que parece que está faltando só dar a mão, um trabalho em rede que poderia ser uma sinalização para uma viabilização de projetos de pesquisa, de alavancar. Nós estamos vendo excelentes pesquisadores, nós temos aqui no nosso departamento aqui o Aguinaldo, tem o Selmo, tem excelentes pesquisadores, eu não vou citar outros nomes para não ser injusta, mas nós temos o Fernando Reis, que é assim, um exemplo de pesquisador, mas estão fazendo pesquisa como um ato de resistência. Então, eu vejo que esse é um desafio da universidade pública, sabe? E um caminho que é o caminho de ser líder numa instituição pública, ele envolve outros desafios também, desafios de processos que nem sempre eles são assim, fáceis, não são ágeis, como às vezes ocorre numa instituição privada. Mas eu penso que essa aproximação ela é oportuna e ela é necessária, porque pode ser que nós temos uma faca e pode ser que vocês tenham o queijo, falta só
a juntar esses dois atributos e a gente poder produzir pesquisas que sejam úteis para a nossa sociedade e que sejam boas, assim, não só para os pesquisadores, né, que é uma função de pesquisar, que é uma missão do professor, que é dos pilares, como diz o Aguinaldo, mas também uma missão para a nossa sociedade. Então, essa aproximação, essa parceria, esse trabalho em rede, talvez esteja faltando apenas um start para poder a gente tentar viabilizar. Então, eu queria colocar isso para você. Obrigada por esse presente dessa aula de hoje, ouvir as suas colocações sobre o líder, me remete realmente à sua família, seu pai, aos quais eu agradeço tanta acolhida no hospital onde eu trabalhei e atuei durante tantos anos, que eu guardo no coração com muita saudade. Muito obrigada, Henrique, muito obrigada, Aguinaldo e Mariana. Gente, então vamos lá. Em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado, né? A gente fica até emocionado, assim, pela maneira como vocês dois se colocaram aí, né? Mas eu acho, assim, acho que a gente tem que ter um senso muito prático das coisas, né? Para a gente poder caminhar e ir adiante, né? Eu acho que entre o departamento hoje, né, e a direção da Rede Mater Dei, existem algumas questões que podem facilitar muito essa aproximação, sabe? Então, eu sei que a UFMG tem um comitê de ética em pesquisa super atuante, aqui no Mater Dei também nós temos um comitê de ética em pesquisa que a gente cobra muito uma atuação mais efetiva, né, mas que tem procurado, nos últimos anos, se desenvolver mais, né? Eu não vejo por que não haver essa aproximação e depois, de repente, pode até através do departamento, né, e do Mater Dei, nesse momento, a gente criar um hub de inovação, né, e um hub um campo para muitas dessas pesquisas fundamental, mas eu acho que tem uma coisa muito importante hoje acontecendo entre essas duas instituições, que tem muito a ver com aquilo que a gente conversou agora há pouco sobre pessoas e sobre liderança, né? Existem pessoas hoje no departamento que são pessoas, assim, umbilicalmente ligadas à Rede Mater Dei, para usar um termo obstétrico e ligada à neonatologia, né? Vocês estão vendo aí, ó, na tela, né? Eu vou arriscar a citar alguns, né? Assim, em prejuízo de esquecer de outros, né? Mas, ó, a Mariana, o Aguinaldo, né, o Délcio, a Cláudia, né, o Selmo, que foi citado agora há pouco, a Rívia, né? Enfim, tem muita gente hoje a Lamanda, né, que poderiam construir uma solução junta. Se você me perguntar agora como é que nós vamos fazer isso, eu não sei, mas eu acho que tem um caminho sim. O que eu posso te antecipar é que tem todo o interesse por parte do Mater Dei. Todo o interesse em sentar e construir alguma coisa conjuntamente para que a gente possa demonstrar, né, de uma maneira muito clara esse interesse, entendeu? Se quiser, por exemplo, começar com algumas linhas específicas, discutir como é que seria o financiamento disso, como é que seria a estruturação de projetos específicos de pesquisa, né, onde a gente buscasse ou o Mater Dei como campo, como parte do campo, buscasse junto um terceiro campo, para que a gente pudesse caminhar com isso. O que eu posso dizer, sabe, Alamando e Aguinaldo, é que nós temos todo o interesse em crescer com isso. Nós temos um hub o Mater Dei hoje, existe uma aceleradora de inovação em Minas Gerais, que a sede é na Lagoinha, que se chama Orb Conecta, né? A Orb, a vertical de saúde da Orb, somos nós aqui do Mater Dei. Então, nós já temos uma estrutura hoje toda voltada para inovação, que tem muito a ver com ensino, com pesquisa, né? Tem muito a ver com pesquisa. Então, assim, nós temos uma estrutura interna, inclusive, uma diretoria voltada para isso, que pode perfeitamente fazer essa ponte, sabe, gente? Então, o que eu estou colocando é que os caminhos são muitos, mas isso não vai rolar se não houver alguém que tome a frente, que diga o seguinte: eu vou botar no colo esse problema, eu vou resolver e vou ajudar a construir junto a solução.
E eu citei alguns nomes, Com certeza. com certeza absoluta que podem fazer isso. Quem é, por exemplo, que credenciou a residência de ginecologia obstetrícia do Mater Dei pelo MEC? Foi a Cláudia que está aí. Né? Então, assim, eu estou dando exemplo que o Aguinaldo acabou de citar agora. Então, isso transita e acontece através das pessoas. Se as Com pessoas certeza. não se colocarem, não vai acontecer. O que eu posso dizer do lado de cá é que nós estamos à disposição no que for necessário. Com certeza, eu vejo no departamento muitos jovens professores que estão no departamento e eles têm uma atuação muito assim, ativa aí no Hospital Mater Dei, assistencial, tecnicamente muito competentes, né? E que talvez possam desenvolver projetos de pesquisa associados no próprio campo, utilizando, né, desses projetos para, além da sua atuação profissional, assistencial, também projetos de pesquisa, que seria muito interessante. Então, esses jovens pesquisadores que estão aí atuando ativamente, Mariana, esses todos que você citou, mas na pessoa da Mariana, eu cito o exemplo, eu acho que tem aí essa grande oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, gente. Estou me sentindo assim provocada, mas de um jeito bom. Obrigada mesmo. O doutor Del estava com a mão levantada também para poder falar. Tem pergunta aqui no chat, depois a doutora Cláudia. Então, Henrique, só realmente parabenizando e lembrando do que você falou, que toca muito, que é aquela de fazer com que os seus liderados sofram um pouco, aquilo que o mar calmo não faz um bom marinheiro, e um bom almirante é aquele que foi um marinheiro que aprendeu nesse mar, sem dúvida nenhuma, e que o resultado, né, é a avaliação de um líder. Então, eu queria dar 3 exemplos em que você e sua família são líderes e que a gente não precisa nem falar do resultado. O Mater Dei, sem dúvida nenhuma. Outro é o nosso querido Galo, que você sabe que com a gestão e a liderança está do jeito que está, e a falta de liderança faz o nosso arqui-inimigo estar do jeito que está, né, meus amigos cruzeirenses? Deus me cai, você entra no assunto, Deus. Não, tem que falar, liderança, a aula é liderança. E a liderança é o Palmeiras. Não, mudar de assunto. É o Palmeiras. Não, é o assunto aqui... O assunto aqui não é esse não, Delzinho. O assunto aqui não é esse não, viu? O Tirice é outro, se quiser... E para finalizar, Henrique, o Henrique Vitor é outro, que se quiser arregaçar as mangas, fazer esse negócio aí da proximidade do departamento com a Mater Dei acontecer, viu? E para finalizar, Henrique, a liderança no nosso mundo equestre, né? Parabenizar aqui o Uzistrio e Renato, só quem sabe o que eu estou falando, chegar ao ponto que chegaram, realmente uma estrela do Uzistrio, junto com o Renato, vão brilhar aí em breve, nós vamos ver os resultados. Obrigado pela brilhante exposição, viu, Henrique? A gente sempre aprende muito te ouvindo falar. Um grande abraço mesmo, com muito carinho. Obrigado, Delza. Um abração para você também. Cláudia. Bom dia. Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, Mariana, Aguinaldo, professora Amanda e Henrique, né, pelo tema, que eu acho que o tema é provocador mesmo, sabe, Mariana? Mas hoje ele é muito atual, certo? Porque realmente construir uma liderança não é fácil, né? É um trabalho de formiguinha do dia a dia, porque são os pequenos atos que fazem isso. Né? Acho que uma coisa que o Henrique falou, que está muito nas entrelinhas do que ele disse, e que eu acho é que o líder, e eu, como coordenadora de residência, né, coordenadora do estágio, que eu fui muito tempo, eu vejo que uma das coisas que a gente mais precisa durante a nossa gestão, liderança, é aprender a desaprender, porque a cada dia a gente muda, né, e a gente precisa... mudar os paradigmas para crescer. Então, e ensinar isso para os nossos liderados é uma outra tarefa que é muito difícil. E a pandemia veio para nos mostrar isso, né? Que a gente teve que desaprender várias coisas. E a gente fazer isso com
cautela e ainda ensinar os outros a fazer isso é uma das coisas mais difíceis que tem, porque a gente não pode se acomodar na rotina do dia a dia. Agora, essa pergunta do Aguinaldo, ela foi muito provocadora mesmo, viu, Mariana? Mas eu acredito muito que a rede Mater Dei está muito aberta. Isso que o Henrique falou é uma verdade. Nós aqui, entre os nossos residentes, nós temos vários residentes que são da pós-graduação, inclusive da Federal, inclusive com o Aguinaldo em outras instituições de ensino. A gente tem muito interesse, com certeza, em se vincular mesmo à pós-graduação, que eu acho que é um dos caminhos melhores para a pesquisa, né? As universidades, essa parceria, né, de outras instituições que sejam privadas, né, com a universidade, eu acho que agrega muito valor para ambas, certo? E hoje nós temos vários alunos aqui dentro que são alunos da pós-graduação, inclusive aí, né? Eu mesma sou uma delas, né? Eu sou aluna do doutorado, e eu acho que esse é um ótimo caminho, né? O meu projeto de pesquisa, ele está registrado no CEP do Mater Dei. E é uma parceria, o FMG, Mater Dei. Então, ela já existe, a gente só precisa acelerar, né? Talvez as startups possam ser um ótimo caminho para a gente usar isso, né, a nosso favor, tá? Obrigada, Cláudia. A Rívia está com a mão levantada também. A Rívia está muda, eu acho. Está muda. Faz as perguntas, então, que estão no chat, Mari. Vou fazer aqui. O professor Rubens colocou uma pergunta aqui, né, que perguntando, né, já que foi abordado, né, sobre o autoconhecimento como algo muito importante, né, apesar de frisar muito que esse potencial é construído diariamente, o que o senhor tem percebido, né, ou sugere alguma forma mais importante, produtiva, de transformar positivamente nosso autoconhecimento? Acho que viu, Rubens, em primeiro lugar, né, bom dia, obrigado, Claudinha, né, pela sua contribuição, né, viu, Rubens, assim, eu acho que, principalmente, porque quando a gente se conhece melhor, a gente consegue controlar melhor as emoções, né, não sei se já aconteceu isso com algum de vocês, comigo já aconteceu algumas vezes na minha vida, né, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Às vezes você dá uma resposta que se arrepende depois de ter dado aquela resposta, né? Gente, para que eu fiz isso? Por que eu fui tratar? Você está rindo, né, Claudinho? Por que eu fui tratar essa situação dessa maneira? Por que eu não respirei, que eu não contei até 20 antes de fazer o que eu fiz, né? Então, na medida que você vai se conhecendo mais, quando a pessoa coloca uma coisa que te agride muito, né? Você fala o seguinte, me dá até vontade de voar no pescoço, mas eu vou ficar quieto, eu vou controlar, eu vou, assim, de alguma maneira, tentar costurar uma solução para que a coisa seja construtiva e não destrutiva. E aí, viu, eu acho que a gente vai desenvolvendo isso de uma série de formas na vida, né? Uma delas é essa, fazer uma análise crítica daquilo que poderia ter sido melhor, né? Eu acho também que um processo psicanalítico, um processo terapêutico é muito importante para algumas pessoas. Para mim, por exemplo, foi muito importante e continua sendo, né? Eu continuo visitando lá o meu analista uma vez por mês, uma pessoa que eu desenvolvi uma relação de amizade muito grande com ele, e que na medida que eu vou falando, na medida em que a gente vai se conhecendo melhor, certamente você vai se preparando mais para novos desafios, né? E leitura também, né? É ler, é procurar. Tem muita coisa que você pode ler para procurar também, através da experiência dos outros, ir se desenvolvendo. Então, os caminhos para se autoconhecer e para se autodesenvolver são muitos, sabe? E, no fundo, você tem que achar o seu, né? Você tem que ver esse negócio de falar, todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tem que ler tal livro. Não é assim, né? Você tem que, na medida em que a motivação, se você estiver motivado, na medida que você tiver interesse, e buscando seu próprio caminho. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que se autoconhecer é um grande diferencial também para exercício da liderança, sabe?
Excelente. Obrigada. Rívia, você está aí agora? Eu estava, é porque eu estava no mudo, desculpa. Vocês estão me Nada. escutando? Estamos sim. Então, eu, assim, é muito inspirador mesmo falar sobre liderança, e eu queria, na verdade, é uma curiosidade que eu tenho, saber, por exemplo, como que a gente sabe que o marketing define muito bem as gerações, né? Como que acontece, como que você, Henrique, eu queria também saber do Aguinaldo também com relação à faculdade, com relação à Febrasgo até, e o Henrique com relação à sua experiência no setor privado, como que vocês enxergam que vai ser essa mudança, um líder nas novas gerações? Como que vocês enxergam essa mudança na liderança, essa visão da liderança entre as novas gerações, visto que a gente vai passar e as gerações vão vir, né? E a gente sabe que elas são muito diferentes. Como que vocês enxergam essa transição e como serão os novos líderes das novas gerações? Quer falar, Aguinaldo, ou falo eu primeiro? Não, por favor, Henrique, fala, por favor. Horrível, eu não sei como é que vai ser, mas eu acho que muitas dessas competências que a gente discutiu aqui, ligadas ao exercício da liderança, elas vão precisar de existir, sabe? Nós estamos vivendo um mundo hoje... eu sou de uma época, né, gente? Eu estou com 62 anos e que não tinha telefone celular. Vocês devem estar rindo aí, meus mais jovens devem estar rindo. A internet surgiu depois que eu já era médico, né? As mídias sociais, então, nem se fala, né? Então, assim, mas a gente foi tendo que se adaptar ao longo do tempo. Você teve que encontrar nesse caminho aí, como é que você ia se colocando e como é que você ia transitando nele, né? Então, eu acho, sabe, Rive, que as novas lideranças vão ter também que encontrar esse caminho, né? Por isso é que eu acho que ter um olho no mundo, ter um olho no que está acontecendo também é outro atributo fundamental, sabe? Um profissional super especializado, muito técnico, vamos dizer assim, para algumas áreas, inclusive na área nossa médica, é muito importante, mas transitar de um papel muito técnico, muito especializado, para um papel mais socializado, como, por exemplo, o exercício da liderança, requer o desenvolvimento de competências diferentes, sabe? Uma delas estar atento ao que está acontecendo no mundo, sabe, Riva? Então, acho assim, o novo líder vai ter que cada vez mais ser inclusivo, vai ter que cada vez mais entender para onde que a sociedade está indo, como é que ele posiciona a entidade que ele está liderando frente a esses novos desafios, né? Vai ter que estar próximo das pessoas, vai ter que saber ouvir, né? Vai ter que se autoconhecer profundamente, né? Então, eu acho que muitos desses atributos eles vão continuar existindo. Obviamente que você vai ter que contextualizar de acordo com os desafios do momento, né? Mas eu acho que passa um pouco por aí, sabe? O que o Henrique comentou é uma questão óbvia, a gente, essa readaptação, essa visão diferente, o tanto que o mundo e essa capacidade de adaptação às mudanças, né? Eu acho que essa é uma questão hoje que tem sido cada vez mais rápido, eminente e fundamental para qualquer processo sobreviva. Mas outra questão que eu acho importante, eu vejo essa preocupação na Febrasgo, o Henrique, a média de idade dos associados à Febrasgo é 51 anos. Agora caiu para 49, deve ter entrado 2 jovinhos ou morreram 2 velhos, não sei o que aconteceu, entendeu? Mas, assim, como que a gente vai renovar esse pessoal? Como vai trazer o interesse dos mais jovens em relação ao associativismo? Para tudo. Eu vejo no nosso departamento, eu vejo a nossa geração, uma geração de link, sabe? Nós vivemos algumas coisas e estão vindo algumas outras questões. E vai ser sempre assim, né? Eu acho, nesse momento, eu vejo meu papel na Febrasgo, tudo isso talvez seja muito mais de pensar para os dois lados, né? Entender um pouco como é que... As nossas relações eram completamente diferentes dos nossos professores mais antigos. Hoje é muito diferente. A relação dos alunos com os professores. Uma empresa é a mesma coisa, né? E aí vem a questão das próprias gerações, sabe? Eu acho que uma diretoria da Febrasgo não vai ser eu que vai trazer novidade para uma questão de jovens, né? Tem que ter alguém, tem que ter um milênio lá para entender diferente. É bom, é ruim? É algum julgamento de valor? Não é. Mas a gente tem que entender que é assim. Não tem outro jeito, tá? Agora mesmo estava sugerindo, tem um estagiário milênio que fala, olha, isso que vocês estão falando, esse post não tem nada a ver, esse tipo...
A gente tem que escutar isso. É uma pessoa que chega, um presidente do MTD e fala, ó, a sua opinião é essa, a minha é essa, isso está errado. A gente não viveu assim, né? É uma coisa muito nova para a gente, às vezes até nos agride um pouco, mas eu acho que vai passar por isso em algum momento, né? A questão da rede social, das relações pessoais, né? Para a gente renovar, vai ser um desafio realmente muito grande. Mas, Henrique, mais uma vez, eu acho que deve estar próximo ao final, olha, queria agradecer muito, foi uma lição de casa que você nos deu, viu? Acho que foi um privilégio. Essa aula está gravada, eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Eu, pelo menos, assisti mais umas 10 vezes, porque isso aí realmente é fundamental. Acho que pode mexer com a nossa vida, tá? E o outro departamento, eu acho que isso aí pode ser algo para a gente sair um pouquinho da zona de conforto, ter outra visão em relação a tudo, né? Eu acho que isso pode ser muito, muito útil para a gente. Ó, só que agradecer muito, tá? Você nos brindou, né? E com toda a sua trajetória, tudo isso, né? A sua vida está escrita ali. Muito obrigado mesmo, Henrique. Tudo. E agradecimento pessoal por tudo que você tem feito por mim. Obrigado. Ô, Mari, já que o doutor Henrique provocou aquela hora, na realidade, o que acontece é assim, quando nós pensamos, né, Mari, sobre a questão dessa aula, desse tema, a professora Riva, ela conseguiu buscar exatamente aquilo que a gente queria, né? Era linkar essa situação de um hospital, no momento do que a gente está vivendo na saúde, com essa expansão grande de serviços privados, toda essa movimentação daquilo que se tem, com o pensamento exatamente do que a Febrasgo, que é aquela que nos representa, deveria ter para poder chegar e fazer essa discussão. O modelo de gestão, e aí respondendo aquilo que você tinha colocado, doutor Henrique, nós sempre tivemos isso. Eu lembro que quando eu fui assumir a maternidade do Hospital das Clínicas, naquele momento de crise grande do que se tinha, eu conversando com o professor Ricardo Castanheira, e eu falava assim, a gente tem que ter um modelo de gestão. Qual que é o seu modelo de gestão? Eu falei assim, o Mater Dei. Aí ele olhou para mim com a cara assustada e falou assim, que é isso aí? O Hospital das Clínicas está acabando de sair de uma crise que não teve concurso de residência médica, porque a gente estava no fundo do poço. Nós estávamos acabando de fazer campanha de um tostão, R$1 para salvar um hospital, e você está querendo como modelo de gestão da maternidade o Mater Dei? É isso aí. A gente tem que pensar, de uma forma, pensar grande. Os desafios são isso que colocam, que é exatamente o papel daquilo que o Mater Dei ele sempre fez. Né? Quer dizer, no momento em que, às vezes, as pessoas estão ali preocupadas, como é que a crise, o Mater Dei abre um novo hospital. Ah, mas e as dificuldades? E o Mater Dei abre um outro hospital. Ah, mas e aí o Mater Dei abre um outro hospital e essa proximidade maior com a questão da universidade, né? Quer dizer, hoje a gente tem tanto docente, Jussara, Mariana, Augusto, que são docentes da universidade, que estão dentro do Mater Dei, que fazem essa proximidade, que trazem um conhecimento muito grande dessas coisas que a gente aprende no hospital. Essa possibilidade do professor Aguinaldo, enquanto presidente da Febrasgo, é isso. E quando nós pensamos na aula, a gente queria exatamente fechar o semestre, né, Mari, com esse tipo, para criar aquela motivação para as pessoas para o segundo semestre. Quer dizer, nós estamos fechando no alto nível daquilo, do que a gente pode imaginar do ponto de vista de pensamento, e essa é a função da universidade, como disse o professor Alamanda, na questão da pesquisa, a universidade é esse o caminho, esse é o desafio, né? Nós temos várias pessoas que têm essa vinculação grande, então alcançamos, na minha visão, o objetivo do que a gente tinha, essa questão dessa proximidade. E agradecer, né, mais uma vez, e lembrar o Delcio, eu acho que o Delcio está aí ainda, que o líder é o Palmeiras. O líder é o Palmeiras. Tá, Delcio? Talvez você não saiba, mas o líder é o Palmeiras. E se o seu cavalo for tão líder quanto o paraguaio, toma cuidado, hein? Um abraço. Mas é o efeito da falta de líder do seu time. A falta de líder que causa... Ô, Delcio, eu não sei como é que a Quirissa está fazendo careca desse jeito, usando secador, hein? Tá danado. Mas eu acho que foi Nossa, realmente... a falta de gestão. Mas eu acho que foi muito feliz mesmo a gente terminar, né? Eu queria agradecer novamente ao doutor Henrique pela disponibilidade, pela aula que, né, várias pessoas colocaram inspiradora. Eu acho que talvez seja isso, né? Os novos líderes surgem com inspirações.
né? Assim, quando a gente tem alguma pessoa, algum líder que a gente conhece, que nos inspira, que a gente admira e que a gente conhece o trabalho e a trajetória de vida dele. Então, queria agradecer muito todo mundo, né, pela participação, professor Ignaldo, né, que também é um exemplo para mim, e agradecer a todo mundo que estava presente, todas as contribuições. Gente, muito obrigado, viu, pelo convite mais uma vez, e vamos trabalhar junto para ter as duas instituições cada vez mais próximas, né? Tem gente aí que pode ajudar muito, eu estou à disposição também, viu? Obrigada. 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 Obrigada, Tchau, gente. tchau. Abraço a todos. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau, Obrigado, gente. pessoal. Tchau. Muito bom, Mari. Sensacional. Um abraço. Beijo, Mari. Obrigada, querida. Beijo.